Meus amados irmãos e irmãs do Pai Senhor, estamos na nossa segunda leitura de hoje, segunda-feira, né, que nós encontramos em Marcos, Evangelho, São Marcos, capítulo 7, capítulo 8. Capítulo 7 de Marcos fala da tradição dos anciãos. Reuniram-se em volta deles os fariseus, saduceus e escribas, vindo de Jerusalém, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendia. Porque os fariseus e todos os judeus conservavam a tradição dos antigos, não come sem lavar as mãos muitas vezes, e quando volta do mercado, se não se lavar, não come, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Então os apóstolos de Jesus estavam comendo, alguns, reveja que não era tudo, alguns estavam comendo sem lavar as mãos. Quer dizer que no meio, quando ele lia, alguns tinham os que lavavam. E os fariseus chegaram a Jesus com os escribas dizendo: por que os teus discípulos não cumprem a lei dos antigos? E porque os judeus e a maioria, os escribas fariseus, quando iam para o mercado, tinham que lavar a mão várias vezes antes de comer, lavava o corpo, lavava jarro, também a questão da cama, mudança de lençol de cama, tudo. E aí Jesus, olhando para ele, disse: hipócrita, na verdade você me louva com a boca, mas o coração está longe de mim. Se cumpre você essa palavra, porque na verdade também a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, e aquele que desonrar seu pai e sua mãe seja digno de morte. Mas vocês transformaram esse mandamento de Deus, e vocês disseram: aquele que transgredir contra seu pai e sua mãe seja corbães, quer dizer, paga uma oferta ao templo e está perdoado, e não deixe que o filho seja morto. Então, por vossa tradição, vocês descumprem o mandamento. Isso aí é mandamento, honrar pai e honrar mãe, né? Aí Jesus, olhando, disse a eles, né? Jesus mostrou a ele que o que entra pela boca do homem não contamina, porque é ingerido e lançado fora. Mas o que sai do coração do homem, isso é o que contamina. E o que é que sai do coração do homem, pastor? Os homicídios, o suicídio, a pornografia, o adultério, a avareza, a ira, a contenda, o pecado contra Deus, contra o Espírito Santo. Tudo isso sai do coração do homem, de dentro do homem. E é isso que contamina. Os apóstolos perguntaram ao Senhor, quando Jesus chegou falando para ele que ele se livrasse do fermento dos fariseus, se perguntaram: mas Senhor, é porque a gente esqueceu de trazer pão? Jesus disse: vocês não se lembram que eu multipliquei pão? Vocês não se lembram que 2 vezes eu multipliquei pão? Eu não estou falando disso, estou falando do fermento dos fariseus, porque eles dizem o que não fazem, eles ensinam o que não cumprem. Então, meus amados irmãos, que nós fiquemos com essa lição, não é? O que entra no homem é comido e lançado fora. O Antigo Testamento e uma dieta alimentar. Deus tinha determinado que muitas comidas eram contamináveis, que o homem não deveria comer, né? Mas Jesus disse que tudo que entra pelo ventre é lançado fora, pelos dejetos. Ao que sai de dentro do coração, que é onde tem todo o planejamento do mal, pode ser também do bem, mas a maioria das vezes é do mal. Isso é que contamina o homem do lado espiritual e leva para o inferno. Mas aquilo que a gente come pode dar algum desarranjo, né, intestinal ou na saúde física. Mas Jesus está falando da saúde espiritual. É de dentro do coração que sai, que Tiago disse: o pecado nasce através da concupiscência. O homem vê pelos olhos, depois é gerada a concupiscência, e depois que a concupiscência é gerada, o homem leva para a prática o pecado, e o pecado gera a morte. Começa de dentro para fora o pecado, não é? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, né? Depois disso aqui, nós vamos ler no capítulo 8, a Confissão de Pedro. A Confissão de Pedro, capítulo 8, e o verso 27. Saiu Jesus com seus discípulos para a aldeia de Filipe e caminharam e perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens, seus filhos do homem, que eu sou? Ele respondeu: João Batista, outros Elias e outro um dos profetas. E ele lhe disse: e vós, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro: tu és o Cristo. Já demonstrou-os, para que a ninguém dissesse:
Então, meus amados irmãos, primeiramente, Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas os homens não conheciam, os homens tinham ele como um homem normal, porque realmente ele era um homem de carne e osso como nós, sem aparência, sem formosura, conforme diz Isaías. E diante de tudo que ele tinha feito, ele agora queria ouvir dos discípulos. Quem diz os homens, seu filho dos homens? Ele disseram, um diz que tu és Elias, que tu és um dos profetas. Um diz que tu és Moisés, outro diz que tu és João Batista, né? Desculpa, não Moisés, mas João Batista. Aí Jesus, tudo bem, os homens estão dizendo isso, e vocês? Quem disse que eu sou? Eles disseram, Pedro, teve a revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados irmãos, pergunta, pastor, essa pergunta que Jesus fez a Pedro, como é que eu posso responder hoje? Você pode responder quem é o Cristo, é você se humanizando com Cristo, tornando intrínseco dele, pensando como ele pensava, falando como ele falava, fazendo o que ele diz, as suas ações. A Bíblia diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A Bíblia diz que os apóstolos do Senhor, quando o povo olhava para ele, viram que eles tinham estado com Jesus. Então, querendo ser parecido com Jesus, a melhor maneira de eu demonstrar hoje que esse Jesus que eu sirvo é Deus, é eu andar conforme a sua palavra, as minhas palavras, meus pensamentos e as minhas ações se parecer com Cristo, não é? Aí, quando eu digo isso, eu estou dizendo ao povo que eu sou cristão. Então, meus amados irmãos, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus disse, em outra versão, em Mateus, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai está no céu. E aí nós vemos que Jesus disse que ele não dissesse isso ao povo até que Jesus ressuscitasse. Nós vemos, meus amados irmãos, que Jesus começou a dizer aos discípulos, né, que ele ia subir para Jerusalém e seria morto, né? E quando bem começou a dizer o povo que aquele que quisesse vir após ele, tomasse a sua cruz a cada dia e seguisse. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pastor, o que é a cruz? A cruz pode ser, primeiro, um problema seu, pessoal, que tem dentro de você, um desejo, uma falha de caráter. Essa pode ser a sua cruz. Dentro de casa pode ser um problema conjugal, o marido com mulher, filhos, pode ser tua cruz. Pode ser uma enfermidade que você tem, que diz, mas eu não vou ficar, vou morrer com essa doença. Paulo orou 3 vezes para que essa cruz fosse tirada desse espinho na casa, e eu disse, a minha graça se baixa, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Deus não tirou. E aí nós vemos que esta cruz pode ser um problema na igreja, alguém que não gosta de você, um líder, um pastor que não sabe te respeitar, também pode ser essa cruz. Pode ser um vizinho trabalhoso, né? Pode ser outros problemas, tentações que você tem, seduções que você tem. Então, meus amados irmãos, não queira jogar fora a sua cruz. Você que tem problema familiar, não joga teu marido fora, não joga teus filhos fora. Marido que tem problema com o filho, não joga tua mulher fora, não. Você tem que levar a sua cruz. Não procure cortar ela, porque o tamanho da tua cruz é o tamanho da cruz que você tem que passar quando chegar ao abismo, né? Certo homem disse que levou a cruz, mandou cortar um pedaço, chegou lá, tinha um abismo que ele tinha que passar, que era do tamanho da cruz que ele levava. Amém, meus amados irmãos? Então nós vemos que Pedro disse, Senhor, longe de ti que aconteça isso, que tu vai morrer. Quer dizer, o mesmo Pedro a quem Deus tinha revelado, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, disse, mas Senhor, venha cá, não vai morrer não, longe de ti. Jesus olhando para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas que são de Deus, senão a questão dos homens. Quem estava falando na boca de Pedro? Diabo, para que Jesus não morresse, porque através da morte de Jesus na cruz, seria a redenção da humanidade, a minha salvação e a tua salvação. Amém? Devemos vigiar, porque a gente pode ser instrumento de Deus, e na mesma hora pode ser instrumento do diabo, se não vigiar. Vigie os seus pensamentos, a sua boca e o seu coração. Que Deus nos abençoe.